eu sou a Mayara e hoje vim fazer com vocês mais um exercício de resistência dos materiais 2, sobre flexão. Porém, hoje tem um diferencial, são dois materiais diferentes numa mesma peça. Então vamos ao exercício. Uma viga composta é feita de madeira e reforçada com uma tira de aço localizada em sua parte inferior. Ela tem a área de seção transversal mostrada na figura abaixo. Se for submetida a um momento fletor M igual a 2 kN, determine a tensão normal nos pontos B e C, onde o E da madeira é 12 GPa e o do aço é 200 GPa. Então, primeiro, a gente tem que transformar essa seção em apenas um material. A gente pode transformar ela toda em aço ou ela toda em madeira, como for preferível para seguir o cálculo adiante. Então, aqui a gente escolheu transformar a parte que é de madeira em aço. Então, a nossa peça ela vai ficar toda em aço. Então, para isso, a gente divide, como a fórmula manda, a gente tem que achar o N, e o N é o 12 dividido por 200. O que a gente quer transformar é sempre embaixo. Então, ficou 0,06. Esse 0,06 a gente multiplica pela base dessa peça que a gente transformou. No caso, a base da parte que era de madeira, que era 150 milímetros. Ou seja, 150 vezes 0,06 dá 9 milímetros. Então, a nossa parte que antes de madeira era 150 milímetros por 150 milímetros, agora ficou 150 milímetros por 9 milímetros de aço. Com isso, a gente tem que achar o centroide dessa nova peça, porque antes ela era uma peça retangular, agora não é mais. Então, a gente tem que achar um novo centroide, o eixo neutro. Para isso, a gente calcula da extremidade de baixo até o meio, a gente divide essa peça em dois retângulos. Aí calcula de baixo até a metade de cada um desses retângulos, vezes a área de cada um desses retângulos, divididos pela área de cada um. Então, vai ficar 0,01 metros, foi passado de milímetros para metros, vezes a área desse de baixo, que é 0,02, vezes 0,15, mais de baixo até o meio do retângulo de cima, que dá 20 mais 75, que é a metade de 150, ou seja, dá 95. Com isso, dá 0,095 vezes 0,009 vezes 0,15, que é a área ali, divididos pelas áreas desses dois retângulos. Isso resulta que o nosso centroide ele está localizado em 0,03638 metros do chão, de baixo dessa. Então, agora com isso a gente tem que calcular a inércia. A fórmula da inércia a gente sabe que é a base vezes a altura ao cubo divididos por 12 mais a área vezes o y. Então a gente tem que seguir fazendo a conta com dois retângulos individuais. E para isso, então, ficou 1 dividido por 12 vezes a base do triângulo de baixo, que é 0,15, vezes a altura, que é 0,02, elevado ao cubo, mais a área, que é 0,15, vezes 0,02, vezes a distância do centroide até o meio dessa peça, que é o 0,03638, que é o centroide, é o eixo neutro, menos 0,01, que é a distância daquela peça do chão. Então, com isso a gente tem a distância entre o meio da peça até o centroide. Mais o outro retângulo de cima que a gente dividiu em dois retângulos, que é 1 dividido por 12 vezes 0,009, que é a base, vezes a altura, que é 0,15 ao cubo, mais
a área desse e a mesma coisa ali. A gente pega o 0,095, que é a distância do chão até o meio dessa peça, menos o centroide. Então, assim, a gente tem a distância do meio dessa pecinha que a gente dividiu, desse retângulo, até o centroide, ao quadrado. Isso nos resultou em 9,358 vezes 10 na menos 6 metros na 4. Então, a gente está passando tudo para metros. Com isso, a gente consegue calcular, então, as tensões normal em B, B', que seria o da peça transformada, B, que é o B da madeira, e C, que a C não vai mudar porque embaixo ficou aço, continua aço. Então, primeiro ali a gente calcula o momento dividido pela inércia vezes o I, que é a localização. Então, a tensão em B', que é do aço, do ponto B no aço, ela vai ficar 2, que lembra lá no início que ele nos dá um momento flertor, que é 2, vezes 0,17 menos 0,3638, que é a distância desse momento até o ponto, é a distância do ponto até a linha neutra, divididos pela inércia. Então, a gente encontrou menos 28,6. Esse 28,6, para a gente saber qual era esse valor na madeira, que era antes, a gente multiplica pelo aquele fator N que a gente encontrou lá no início, 0,06. Ou seja, a tensão normal em B, ela vai ser igual a menos 1,71 megapascal. A tensão normal em C é aquele momento fletor, que é 2 vezes a linha neutra, 0,03638, porque o ponto está bem na extremidade de baixo, então bem de baixo até a linha neutra tem essa distância, divididos pela inércia, que resulta em a tensão normal em C em 7,78 megapascal. Então esse foi o exercício de hoje, espero que tenham gostado, curtam o vídeo, nos sigam no nosso canal e muito obrigada pela atenção.